O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus começou a sua pregação pública, depois de 30 anos no silêncio de Nazaré, trabalhando, preparando o evento da evangelização, a primeira palavra que Jesus usou foi a seguinte: convertei-vos. A conversão. Ao longo da história, como o Antigo Testamento nos fala, Deus de vez em quando mandava os profetas para converter o povo, porque o povo, embora acreditando em Deus, mas facilmente perde a cabeça, se desorienta e vai atrás do que mais lhe agrada, do que é mais fácil, caindo em tantas confusões e perdendo o sentido da verdade. É a verdade que nos liberta, a mentira nos enrola. Pois bem, este fenômeno acontece conforme o Evangelho que o Padre Mauro acabou de ler. Quando Jesus começou a pregar, começou a dizer a necessidade da conversão, mudar de vida, de mentalidade, para poder entender o grande projeto de Deus, que é o reino de Deus, que Jesus, ele como Deus, filho do Pai, pessoalmente, não mais por meio de profetas, veio anunciar e oferecer. Mas com tudo isto, acompanhado até com milagres, muitas cidades ficaram indiferentes, até a cidade que Jesus escolheu depois de Nazaré como a sua morada durante as pregações, que era Cafarnaum, onde morava a família de Pedro, de André, e Jesus frequentava esta cidade. Com todo o carinho que Jesus tinha para estas cidades, Jesus usa palavras muito pesadas. Ai de ti, Cafarnaum. Lhe foram apresentadas palavras que só a verdade pode dizer. Milagres que só nesta cidade foram feitos e não se converteu. A sua situação será terrível. Ela pode cair no inferno. Palavras pesadas.
Daí, caríssimos irmãos, nós deduzimos não medo, mas com realismo e honestidade, nós encaremos a recomendação de Jesus, que através do Evangelho, da liturgia, sempre dirige a todos nós, caríssimos irmãos, para fazer esta contínua, ininterrupta conversão do nosso coração e da nossa vida. Modestamente reconheçamos que se a pessoa se propõe de alcançar uma meta, se põe no carro, sai de Belém e quer ir para a Belém, Brasília, não sei, para São Miguel do Guamá, para Paragominas, e vai pela estrada. De repente chega em Santa Maria, em lugar de ir à direita na Belém, Brasília, prossegue para a Paramaranhão. Será que vai chegar a Paragominas? Não vai chegar nunca. Desviou. O motorista que se apercebe de ter errado a estrada, com bondade, reconhece que errei, faz um balão, volta e se coloca na estrada certa. Esta é a conversão, a converter o carro, a conversão na nossa vida. Qual é a nossa meta? O nosso Paragominas, a nossa Belém, Brasília, qual é? É o céu, o reino de Deus que Jesus anunciou. Se o caminho que nós trilhamos não nos conduz a esta meta, que é a única verdadeira motivação da nossa existência, honestidade e bom senso sugere de parar, se for necessário mudar de atitude para me colocar no caminho certo. Isto que Jesus quer dizer quando recomenda a conversão. Lembremos que esta vida passa e nós estamos caminhando, peregrinando rumo ao céu. Ai de nós perder o céu, era melhor não tivermos nascido. E podemos correr o risco, usando as palavras pesadas de Jesus, de cair no inferno. Deus nos livre. A nossa vida é preciosíssima. Custou a vida de Jesus na cruz para permitir que este alcance da meta verdadeira da nossa existência, que é a vida eterna, não se perca. É de graça que Jesus oferece. Cabe a nós, usando a nossa liberdade, de nos colocar atrás de Jesus como Ele manda. Ele é a verdade, não enrola, não engana ninguém, embora seja sacrifício, mas vale a pena. Pois esta é um pouco a tônica e a motivação pela qual Jesus usou palavras um pouco ameaçadoras a estas cidades que, com toda a pregação e com todos os milagres, ficaram indiferentes. Nós não podemos ficar indiferentes, temos de nos motivar. É esta motivação que conduziu 40 jovens missionários, 32 portugueses e 8 espanhóis, que Inácio de Azevedo, jesuíta, que com 20 anos tinha entrato na congregação recém-fundada por Santo Inácio de Loyola e pediu de ir no Brasil, de vir no Brasil como missionário, mas ele viu que as forças humanas eram muito limitadas, voltou para a Europa para apanhar outros companheiros, para missionarizar todo este grande território do Brasil. Quando um navio carregado de 40 missionários jesuítas, como já disse, 32 portugueses e 8 espanhóis, quase todos jovens, uma nave pirada de corsários, de fanáticos calvinistas, souberam este cargo precioso de missionários católicos para o Brasil,
assaltaram o navio e trucidaram todos os missionários, em nome de Deus. A história nos ensina, a história é sempre mestra da vida, nos ensina como a gente deve agir. Duas colocações vamos fazer rapidamente, caríssimos irmãos. Primeira, uma colocação histórica. O Papa Francisco disse uma vez pela TV internacional, quando os muçulmanos, os islâmicos, mataram centenas e centenas de cristãos lá neste território da Síria, do Iraque, onde está havendo esta guerra pelo fanatismo islâmico. E disse: matar em nome de Allah, que é Deus, em nome de Deus, é uma blasfêmia. Matar em nome de uma religião protestante, calvinistas, matar os católicos é uma blasfêmia. É matar em nome de Deus. É uma blasfêmia, é diabólico. Quando a religião vira fanatismo, é a coisa pior que possa acontecer. O fanatismo religioso mata a religião verdadeira. E em nome de Deus e da religião, se chega até matar até o próprio pai, a própria mãe, e cria uma guerra em casa, como muitas vezes acontece no nosso meio. Pode acontecer, infelizmente, digo, que um membro de uma família católica vira protestante, acabou-se a página naquela família. Uma perseguição contínua de se entregar a Jesus, entregar a Jesus, entregar a Jesus, etc. A página terminou. Começa a guerra religiosa. Esta não é religião, é fanatismo. E que usa o fanatismo na religião é blasfêmia contra Deus. Segunda colocação, a gente se pergunta, mas Deus que conhece tudo, 40 jovens missionários, tão necessários para o Brasil, Deus não podia poupar a vida destes jovens, sabendo quanto precisava destes missionários para este grande Brasil. Fazia pouco dezenas que foi descoberto. Deus permitiu que morressem mártires e foram canonizados nestes últimos decênios, todos mártires bem-aventurados. O Brasil se gloria deste mártir, embora nenhum deles era brasileiro. Morreram porque viajavam para o Brasil. Por que Deus permitiu isto? A história do cristianismo ensina: o sangue dos mártires é semente de cristãos. Não é a obra, não é as construções, não são as organizações católicas que de verdade evangelizam, mas é o amor, a dedicação. Jesus transforma o fracasso humano com a perda da vida, mas oferecida esta vida em homenagem a Deus, para Ele criar as condições melhores de uma conversão, de uma evangelização de um território. A vida de Jesus, como terminou? Um fracasso solene. Depois de 3 anos de pregações e de milagres, acabou pregado na cruz, abandonado. Um falimento total da obra dele. Mas na mão de Deus, este fracasso de Jesus foi o início da revolução benéfica pelo mundo inteiro, a salvação do mundo. É assim que Deus age, é a sabedoria de Deus. Nem sempre bate com a nossa sabedoria. Então nós agradecemos a Deus pela generosidade destes 40 mártires jesuítas, missionários, que sem pisar o solo de Santa Cruz, como era chamado o Brasil, sem dizer uma palavra sequer de evangelização, mas derramando o próprio sangue, oferecendo a própria vida, foram os maiores evangelizadores
deste grande país, que se tornou cristão católico pela força deste sangue generosamente oferecido e acolhido por Deus como instrumento preciosíssimo para a santificação das pessoas e do território. Agradeçamos os desígnios de Deus e aproveitemos deste exemplo e do Evangelho para nós fazer a nossa conversão cotidiana, nos colocando no caminho seguindo a Jesus, para um dia glorificar estes 40 mártires, nós junto com eles, fazendo parte deste glorioso exército de fiéis na fidelidade da religião verdadeira, atrás de Jesus. Isto desejo para todos vocês, caríssimos irmãos, claro, e para mim também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.